Boa noite. Nós vamos iniciar a reunião de número 755. A leitura será do Evangelho de Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 1. Oração ao Pai que habita em mim. Senhor, a Ti eu recorro neste momento, primeiramente para Te agradecer a paciência, a benevolência que tens tido comigo, desde o princípio da minha existência, quando eu ainda era gerado no ventre da minha mãe. Assististe-me durante a gestação, com o zelo do verdadeiro Pai, que muito deseja o Filho gerado. No meu nascimento, me guardaste das doenças do mundo. Na minha infância, te dedicastes a me amparar, apesar das travessuras naturais das crianças saudáveis. Na minha juventude, não me desamparaste, apesar de, pela ignorância, eu ter formado verdadeiros exércitos de inimigos teus, que sempre tensionaram arrancar-me de ti, para depois de me usarem a serviço dos elementos maléficos da mente, ou por certo me matariam aos poucos, e de ti me afastariam para sempre. Mas eu sei que posso contar contigo, mesmo me rebelando contra ti, como muitas vezes eu fiz. Ainda assim, tu não me desamparas. Na minha fase adulta, meu Pai, quando comecei a te conhecer, tenho te buscado sempre, e sempre te pedindo favores. Tu, porém, me atendes não como favor, mas por força do amor que me tens, porque me tens como filha legítima e verdadeira. Pai Santo, por tudo, muito obrigada. Neste momento, meu Pai, como sempre em toda a minha vida, eu necessito muito de Ti. Novamente, eu preciso que me concedas este favor. Que estes trabalhos sejam conduzidos em total segurança, sob a proteção e a luz do Espírito Santo que em cada um habita, sob a luz e a proteção de todos os anjos destes Espíritos, para que nos guardem e nos defendam de qualquer tipo de frequência maléfica. Que todos aqui compreendam as orientações, os ensinamentos e, apurando as verdades que existem em cada um deles, possam aplicar em vossas vidas essas verdades, transformando-as para que se unifiquem ao Espírito Santo que a cada um conduz. Que assim seja. Eu, porém, em tuas mãos, meu Senhor e meu Deus, sei que sempre estou segura, e hoje, ainda mais, me coloco à tua disposição, para que, se achares por bem me atender, eu te suplico que o faças. Mas, como disse nosso Senhor Jesus Cristo, ao Pai que nele habitou, que preferiria que se fizesse segundo a vontade deste Pai, e nunca segundo a sua vontade. Também assim te digo, Senhor, que se faça a tua vontade, e nunca a minha, porque tu bem conheces todas as minhas necessidades, e por isso decides sempre pelo que é melhor para mim e para a minha vida. Meu Pai, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a mim a vossa glória, e seja feita sempre a vossa vontade, tanto na terra quanto nos céus. O alimento espiritual de cada dia, dá-me hoje. Perdoa as ofensas por mim cometidas, assim como eu perdoo aos que buscam me ofender. E não me deixes cair nas tentações, mas livra-me do mal e fortalece-me diante dos meus inimigos, porque a ti pertence o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Muito bem, irmãos. Vamos dar continuidade
a leitura do livro de Lucas no capítulo 6. Em certo dia de sábado, enquanto Jesus caminhava pelos campos, onde se plantavam cereais, seus discípulos começaram a colher e debulhar espigas com as mãos e se alimentavam dos grãos. Foi quando alguns dos fariseus os inquiriram: por que fazeis o que não é permitido durante o sábado? Então Jesus os questionou: nem ao menos tendes lido o que fez Davi, quando teve fome, ele e os seus companheiros? Pois ele entrou na casa do Senhor e, tomando os pães da presença, alimentou-se do que apenas era aos sacerdotes era permitido comer, e os entregou igualmente aos seus amigos. Jesus lhes asseverou: o Filho do Homem é Senhor do sábado. No outro sábado, ele entrou na sinagoga e iniciou o seu ensino. E estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Os doutores da lei e os fariseus estavam ávidos para achar algum motivo pelo qual pudessem acusar Jesus. E por isso o observavam com toda a atenção, a fim de perceber se ele o havia de curar durante o sábado. Todavia, Jesus tinha conhecimento do que eles pensavam. Mesmo assim, pediu ao homem da mão atrofiada: levanta-te, vem à frente, e permanece em pé aqui no meio. E o homem se levantou e atendeu a ele. Jesus então dirigiu-se a eles: eu vos apresento uma questão. O que é permitido realizar no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? E Jesus olha atentamente para cada um dos que estão à sua volta e ordena ao homem: estende a tua mão. O homem a estendeu e ela foi instantaneamente restaurada. Contudo, eles ficaram enraivecidos e começaram a tomar entre si sobre que fim dariam a Jesus. E ocorreu naquela ocasião que Jesus se retirou para o monte a fim de orar, e atravessou toda a noite em oração. Logo ao nascer do dia, convocou os seus discípulos e escolheu dentre eles 12, a quem também designou como apóstolos: Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, conhecido como Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Então desceu Jesus com os apóstolos e parou num lugar plano. Estavam ali reunidos muitos dos seus discípulos e uma enorme multidão vinda de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral, de Tiro e de Sidom. Pessoas que vieram
para serem ensinadas por ele e curada de suas doenças. Aqueles que eram atormentados por espíritos impuros foram curados, e cada pessoa da multidão procurava tocar nele, pois dele emanava poder que curava a todos. Então, dirigindo o olhar para os seus discípulos, Jesus declarou: Bem-aventurado vós os pobres, porquanto a vós pertence o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que neste momento estáis chorando, pois haveis de sorrir. Bem-aventurados sois quando as pessoas vos odiarem, vos expulsarem do convívio delas, vos insultarem e excluírem vosso nome, julgando-os execrável por causa do meu nome. Regozijai-vos neste dia e saltai de alegria, porquanto imensa é a vossa recompensa no céu. Pois desta maneira os seus antepassados agiram contra os profetas. Porém, ai de vós os ricos, pois já ganharam toda a vossa consolação. Ai de vós que viveis agora em fartura, porque vireis a passar fome. Ai de vós que agora rides, pois haveis de lamentar e prantear muito. Ai de vós, quando todos vos louvarem, porquanto foi assim também que agiram os vossos antepassados com os falsos profetas. Contudo, tenho a declarar a vós outros que me estáis ouvindo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, abençoai aos que vos amaldiçoam, orai pelos que vos acusam falsamente. Ao que te bate numa face, oferece-lhe igualmente a outra. E ao que tirar a tua capa, não impeça de tirar-te também a túnica. Dá sempre a todo aquele que te pede, e se alguém levar o que te pertence, não lhes exija que devolva. Caso quereis que as pessoas vos tratem bem, assim fazei a elas da mesma maneira. Pois, se amais os que vos amam, que benefício tereis nisto? Porquanto até mesmo os ímpios amam aqueles que os amam. E se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é o vosso mérito nisto? Até os infiéis agem deste mesmo modo. E ainda emprestai àqueles que querem, a quem esperais receber de volta. E ainda, se emprestais àqueles de quem esperais receber de volta, qual é a vossa recompensa? Também os incrédulos emprestam aos incrédulos, a fim de receberem seu retorno desejado. Concluindo, amai aos vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem se desesperar por receber de volta. Então, sendo assim, grande será o vosso prêmio, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso
até mesmo para com os ingratos e os ímpios. Sede misericordiosos uns para com os outros, assim como vosso Pai é misericordioso para convosco. Não julgueis, para que não sejam julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Dai sempre, e recebereis sobre o vosso colo uma boa medida calcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porquanto, a medida que usares para medir o teu próximo, esta mesma será usada para vos medir. Então Jesus lhe propôs também outra parábola. É possível um cego guiar outro cego? Não acontecerá que ambos venham a cair em algum buraco? O discípulo não pode estar acima do seu mestre. E, entretanto, todo aquele que completar condignamente seu aprendizado será como seu mestre. Por que reparas no cisco que está no olho do teu próximo, e não percebes o tronco que está no teu próprio olho? Como poderás advertir a um irmão dizendo: irmão, permita que eu tire o cisco do teu olho, se tu mesmo nem sequer notas o tronco que repousa no teu olho? Hipócrita, retira antes de tudo a trave do teu olho, e só assim verás com nitidez para tirar o cisco que está no olho do teu irmão. Não existe árvore boa produzindo mau fruto, nem inversamente uma árvore má produzindo bom fruto. Pois cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Não é possível colher-se figos de espinheiros, nem tampouco uvas de erva daninha. Uma pessoa boa produz do bom tesouro do seu coração o bem, assim como a pessoa má produz toda sorte de coisas ruins a partir do mal que está em seu íntimo, pois a boca fala do que está repleto o coração. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não praticais o que eu vos ensino? Eu vos revelei com quem se compara aquela pessoa que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como se fosse um homem que, ao construir sua casa, cavou fundo e firmou os alicerces sobre a rocha. E sobrevindo grande enchente, o rio transbordou e muitas águas avançaram sobre aquela casa. Mas a casa não se abalou por ter sido solidamente edificada. Entretanto, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu sua casa sobre a terra sem alicerces. No momento em que as muitas águas cercaram-se contra ela, a casa ruiu e a sua destruição foi total. Muito bem, irmãos.
nós vemos que ainda hoje este dogma que preserva os costumes antigos na preservação do sábado, permanecem ainda hoje com esta mesma prática. Ora, não percebem como Jesus quebrou esta frequência quando ele mesmo trabalhou, colheu, alimentou-se, sem que isto fosse, de alguma forma, ter peso espiritual, ter peso magnético para ele. Por quê? Porque com isso o Senhor está dizendo que não são pelas nossas mãos que se pratica o bem ou o mal. As nossas mãos apenas obedecem os comandos que a fonte geradora da atitude determina. Veja algumas receitas que encontrei. Ou seja, a mente. A mente determina o que a matéria deve praticar. Então, Jesus quebra esta frequência das muitas limitações que o dogma impõe sobre as pessoas. E com que objetivo? Para fazer reverência ao Deus deste mundo, porque a determinação vem dele. Então, quando Jesus quebra este dogma, ele nos liberta da vida limitada, da vida estrangulada que se vivia no Antigo Testamento. Então, hoje, ainda se vive, se presencia isto. Nós precisamos ser coerentes com os ensinamentos de Jesus. Lá na frente nós vemos como ele mesmo diz: quem ouve as minhas palavras e as pratica são como aquele homem que firmou a sua construção em alicerces profundos. Aquele, porém, que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como o insensato, o preguiçoso, que construiu sobre a terra sem alicerce algum. O que significa dizer isto? Aquele que ouve, mas tudo que ouviu não passa apenas do consciente, da mente consciente, apenas do conhecimento, ou melhor, apenas do saber, não tem conhecimento, apenas soube. Este não tem profundidade no que recebe de ensinamento. Ou seja, não tem ensinamento algum para ele, porque
porque não configurou verdades para que o nosso conhecimento se converta, o nosso saber se converta em conhecimento, em conteúdo interno. É preciso que ele seja convertido em verdades individuais. A verdade do pai não salva o filho. A verdade da mãe não salva a filha. A verdade do esposo não é a verdade da esposa. E vice-versa. Se assim é, e o Evangelho, mais uma vez, chama a nossa atenção e cobra de nós o que fazemos aqui. O que fazemos ouvindo e não praticando. Ouvimos e depois esquecemos. Ou, numa oportunidade qualquer, já fazemos tudo ao contrário. Nos permitimos ceder às tentações. Nos permitimos ceder à insistência da prática do mal. E por isso, Jesus quebrou, como esta frequência do sábado, várias outras frequências limitantes para o ser humano. Alguém quer fazer algum questionamento sobre isto? Queria entender um pouco mais a respeito dessas frequências do sábado. Elas foram estruturadas pelo Deus desse mundo, portanto foram quebradas quando Jesus assim fez, determinou. Mas existem frequências que elas não foram quebradas no momento em que Jesus diz que vem obedecer à lei e não quebrar, não é isso? Essas outras frequências, elas são estruturantes, posso dizer assim? Jesus quebrou todas as frequências magnéticas que foram criadas, desenvolvidas pelo Deus deste mundo. Todas as frequências desenvolvidas pelo Deus deste mundo, ele quebrou. Ficou apenas quando ele disse: eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumprir a lei. Perfeito? Eu vim para eliminar, cumprindo, extingui-la pelo cumprimento. Perfeito? Revogar, tornar sem efeito. Cumprir, ao seu final, ela teve o efeito que buscava. Porque ele não veio para destruir o mundo luciferano. A missão de Jesus não assim como Deus perfeito, desde o princípio, deixou que Lúcifer seguisse o seu intento, para que por ele mesmo fosse destruído. Da mesma forma, no plano de resgate, a vinda de Jesus não prevê a destruição de Lúcifer.
o Senhor Deus sabe que toda a criação dele será destruída, será desfeita. Então Jesus veio para cumprir, e a missão dele era nos dar consciência da possibilidade de libertação, e por esta consciência nós pudéssemos nos libertar. Todos estão conseguindo entender isso? Jesus veio cumprir a lei do Deus da realidade perfeita, que é a lei da frequência. Perfeitamente. E nesse sentido, ainda na pergunta dela, Jesus passou pela crucificação. Eu entendi que Jesus quebrou todas as frequências que eram do dono desse mundo. Só não quebrou as que são de cunho de realidade perfeita. Sim. Tá. Aí, quando Jesus foi crucificado e torturado ao extremo, como que foi, eu entendia que assim como existia uma lei de sacrificar animais, ele se deu em sacrifício para alimentar uma fonte que era daqui, em troca quebrar uma frequência de aprisionamento dos espíritos, em prol da nossa libertação. Não sei se seria isso, mas então, se foi esse o objetivo, mas então se fosse esse, seria como se ele estivesse negociando, entre aspas, né, com uma lei de Lúcifer, porque a fonte foi ele que criou, é daqui e vai acabar com isso, junto com isso, né? Perfeitamente. Aí eu queria entender. Se ele tivesse simplesmente para libertar, para tirar a prisão que o Deus deste mundo impôs sobre as pessoas, os seres humanos, se ele tivesse que fazer apenas a extinção disto, ele teria que destruir esse mundo por completo. Perfeito? Porque essa frequência só iria ser destruída com a destruição total do mundo. Perfeito? Porque o mundo é a essência do próprio Lúcifer. Então ele precisou cumprir para libertar, para dar oportunidade a quem queira se libertar. Se ele destruísse tudo isto, todas as pessoas seriam extintas. Quem poderia se salvar? Então ele não revogou todas as leis luciferanas. Não. Ele deu a Como ele possibilidade. disse, eu não vim para revogar Ele deu a lei, eu possibilidade vim pra para gente cumprir a lei. Quando ele cumpriu a lei, ele disse então: a lei e os profetas só vigoraram até João Batista. A lei e os profetas só tiveram validade até João Batista. De lá para cá, não tem validade a lei e os profetas. Portanto, essas frequências limitantes dos alimentos, por exemplo, e tudo isso é mostrado. Está aqui a frequência de um dogma rígido que os fariseus adotam, e algumas outras religiões adotam, do não trabalhar no dia de sábado. Não aboliram isto aí, mas adequam a realidade de cada povo. Não cumprem na regra como ela determina. Sim. E Jesus disse que ela não teria validade mais nenhuma. O alimento, a regra do alimentar-se com algumas coisas, com outras não. Foi quebrado isto quando Pedro viu descer
teve uma visão que descia do céu sobre ele, um lençol branco com todos os animais que eram proibidos pelo consumo humano. E a voz dizia: Pedro, toma, mata e come. E na terceira vez ele decidiu confrontar isto aí, dizendo: Senhor, eu não como, eu não me alimento de animais impuros. E a mesma voz disse